Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje. Uma caneta para cozinha. E ela vem acompanhada de um bloquinho para você poder deixar o recado para todo mundo. Esta canetinha eu estou fazendo especialmente para minha filha. Ela casa agora em setembro, então eu estou fazendo algumas coisas legais para ela colocar na cozinha dela. Como eu tenho um pouquinho de prevenção a ficar muito pesada, neste modelinho que é o dela, eu estou colocando a cabecinha e o chapéu em massa de EVA. Aquela que eu já fiz no canal, essa aqui, ó, massa de EVA, tá? Agora, eu fiz também uma em biscuit. Ele ainda tá mole, então essa cabeça ainda vai encolher, tá? Só que esta fica bem mais pesada que essa primeira aqui, tá bom? Antes que eu me esqueça, já vou pedir, por favor, compartilhem esse vídeo, deixem uma curtida, coloquem um comentário para mim, nem que seja um oi, um beijinho, para ajudar com que o YouTube faça esse vídeo ser visualizado, viu, gente? Estão acontecendo algumas coisas com o Facebook, com o YouTube, e a gente está com muita dificuldade em mostrar o trabalho da gente e ensinar outras pessoas. Então, estou pedindo para você, já agora no comecinho, já viu a peça, acha que vai gostar? Já dá uma curtidinha para mim, por favor, tá bom? Isso me ajuda mesmo. E é um ajudando o outro que a gente consegue crescer, não é verdade? Vamos então ao passo a passo? Nós vamos começar pela lousa. Como é que eu escolho o tamanho que eu vou fazer a lousa? Eu compro em papelaria esses papeizinhos que já vêm cortados assim, ó. Eles se chamam, são vendidos com nomes de lembretes, tá? E eu compro à medida que eu encontrar. Eu normalmente gosto dele neste tamanho, que é de 6 por 8. Mas, às vezes não tem. E aí eu compro o de 6 por 9 mesmo. Eu escolhi esse tamanho de lousa baseado neste papel. Você vai escolher o tamanho de lousa que você quiser, dependendo da folhinha que você vai colocar como bloquinho lá atrás, tá? E, na pior das hipóteses, se você não quiser comprar e etc., você pega papel sulfite, faz na medida que você quiser e recorta aí umas 4, 5 folhas de papel sulfite, vão dar umas 20, 30 folhinhas que já tá bacana, tá? Então, baseado nisto aqui, eu tenho que fazer a lousa maior que o papel, porque a gente não pode esquecer que o biscuit vai encolher. Então, o que que eu faço? Eu faço a parte preta mais ou menos meio centímetro maior, porque depois, ao colocar essa bordinha, ele acaba ficando quase 1,5 cm maior. E aí, quando encolhe, fica num tamanho bem bom para eu usar, ó, tá? Esse aqui já tá durinho, ele fica num tamanho legal. Então, lembre-se de deixar a sua lousa mais ou menos entre 1,5 e 2 centímetros maior que o papel do bloquinho, tá bom? Eu pego a massa preta e vou abrir entre as reguinhas niveladoras de 0,3 centímetros ou 3 milímetros, tá? E procura não deixar bolinha, porque como a gente vai escrever nessa lousa, depois fica difícil. Então, ó, começou a aparecer bolinha aqui, eu já venho e já furo, ó. Esse cortador é um pouquinho maior, ó. É mais ou menos meio centímetro maior que a folhinha. Então, para mim, deu certinho esse cortador. Só que a lousa, ela não é quadrada, ela é retangular. Eu gosto de cortar cortador quadrado, porque daí aqui, ó, fica exatamente 90 graus. Mas depois, eu venho e torno isso aqui retangular. Eu tiro mais ou menos 1 centímetro e ele fica retangular. Então, pra mim, tá bom assim. Com massa cor da pele, eu tô deixando a reguinha niveladora, mas eu vou abrir isso aqui um pouquinho
mais grosso do que os 3 milímetros. Se a gente olhar aqui, ó, tá um pouquinho mais grosso que esse. Preto é difícil de enxergar, né? Mas tá mais grosso. Eu venho com esse cortador, se não tiver, não tem problema, tá? Você faz do jeito que você achar melhor aí. Eu venho com esse cortador e corto assim. Um pincelzinho com água, venho aqui, molho, porque daí eu tenho certeza absoluta que não vai ficar brilhando depois que secar. Corto em diagonal, tá? Eu acho que o acabamento fica mais bonitinho se a gente cortar em diagonal. Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá bom? E isso eu vou fazer nos 4 lados. Pronto. Agora, a gente vai deixar isso aqui secar muito, muito, muito bem. Eu vou deixar secar desse lado, ele vai começar a encurvar, eu viro, ele vai começar a encurvar, eu viro. E só depois de uns 2, 3 dias é que eu vou mexer nisso aqui. Depois que ela tiver bem endurecida, como esta, eu venho e escrevo a frase que eu quiser. Neste caso, eu optei por escrever prato do dia, amor e alegria, tá bom? Depois que tiver mais ou menos seco, agora, se eu fizer, eu vou deformar. Mas depois que tiver mais ou menos seco, vamos supor que isso aqui já tenha endurecido por umas 2 horas. Eu venho aqui e faço as marcações onde eu quiser, tá? Eu não costumo marcar direitinho a distância daqui, aqui, daqui, aqui, porque eu tenho um bom olhômetro, né? Mas se você achar que vai ficar torto, por favor, marque direitinho, para que fique tudo muito bonitinho. Quando você fizer esse primeiro furo aqui, ó, vindo da frente para trás, vai levantar uma rebarbinha aqui, ó. Principalmente, ó, tá? Principalmente se ele já tiver um pouquinho mais seco. Daí, você vem daqui pra cá. Não deixa ficar completamente endurecido, que depois você não vai conseguir fazer, tá? Volta, vem daqui pra cá. Depois, volta e vem daqui pra cá. Até que os 2 lados do buraquinho, ó, fiquem bem perfeitos, tá bom? Não podem ser buraquinhos muito pequenininhos, porque depois não vai passar a argolinha que a gente vai colocar, tá bom? Então, tem que ser um buraquinho razoavelmente grande. Reserve isso aqui. Como é que esse bloquinho vai parar em pé? Ele vai parar em pé com esse suportezinho. Também não tenho medida. Depois que tá bem endurecidinho aqui, eu vou fazendo e vou apoiando para ver se ele segura legal. Se ele segurar legal, é o tamanho que eu preciso. Vou medir para vocês, depois de encolhido, ele ficou, ó, com quase 3,5 por um quadradinho de uns 2 centímetros. Como é que eu faço? Eu pego um tanto de massa, sem pesar, tá? E da bolinha eu faço uma coxinha. Aí, eu ponho aqui, ó, e vou apertando, assim, assim, pra meio que ficar uma pirâmide. Assim, ó. Repare que esse lado aqui, que é o lado que vai encostar na lousa, ele fica menos inclinado do que esse lado aqui. Esse lado eu deixo mais reto. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Tá? Esse lado aqui eu deixo mais reto que o outro. E deixo secar. E depois que secar, ele vai encolher, né? Aí, ele vai segurar a minha lousa, tá? Então, eu já vou pregar esse aqui. Para isso, eu vou usar cola.
Espalhar bem. Quem é novo no canal, eu sempre espalho com o meu anelar, porque é o dedo que eu menos uso, mas eu sempre mantenho um paninho úmido. Assim que eu terminei, eu já vou e limpo minha mão, tá? E agora, apoio para a lousa ficar inclinadinha, ó. Para os pezinhos, na verdade, para o sapato, né? Eu pesei 12 gramas de massinha de biscuit. Fazer uma bolinha. Da metade da bolinha para trás, eu vou fazer um movimento de vai, vem, vai, vem, vai e vem, ó. Tá? Vou dar uma achatada. E vou fazer o outro pezinho como este. Vejo se os dois estão iguaizinhos. E tá aí o sapatinho. Vou pegar uma faquinha, uma esteca e vou fazer marcação de sola. Eu gosto de fazer marcaçãozinha de sola, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Mas se você não quiser, não é assim obrigatório. Tenta para que a marcação de sola tenha a mesma largura nos dois sapatinhos, porque como eles vão ficar lado a lado, elas precisam bater aqui, tá? Além da marcação de sola, com esta estequinha gravata, eu faço a marcação do salto, assim. E faço aqui na frente uma marcação de cordão. Essa marcação de cordão, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Neste, eu vou fazer retinho, assim, ó. É só marcação mesmo, porque depois, a hora que a gente vier com o giz pastel, fica bem bacana, tá? Não preciso me preocupar em colocar cordão, nem nada disso, porque eu quero uma peça rápida de ser feita, para que ela também não fique muito cara, tá? Agora, eu vou colocar um do lado do outro e vou apertar. Vejo se eles estão na mesma altura, se tá tudo certinho. E vou deixar aqui reservado. Não passei cola entre eles, porque a massa tá fresquinha, tá bom? Vou deixar aqui reservado. Agora, eu vou encapar a tampinha da caneta. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui, ó, pra tirar essa rebarbinha aqui, tá? O quanto mais eu conseguir tirar, melhor fica. Com ela aqui, ó. Mais ou menos nesta posição. Para encapar a tampinha, eu vou pegar um pouquinho de massa, deixa eu tirar esse sapatinho daqui. E vou abrir fino, não vou abrir grosso, não. Sobrando um pouquinho de massa. E agora, eu vou girar, não vai e vem, não vai e vem, na minha mão. Consequentemente, eu sumo com a marquinha. Saiu toda a marquinha, eu venho com um pouquinho de água e aliso com o pincel modelador. Eu não quero essa emenda, não. Agora, eu venho e corto aqui, para que tudo fique mais ou menos na mesma espessura. Eu vou abrir uma massinha preta para fazer uma borda. A borda, eu vou abrir, então não tem medida, tá, gente? Ó, eu vou abrir ela grossinha. Assim, ó, bem grossinha, tá bom? Passo água. Ah, mas não vai colar no plástico? Não, não vai colar, só vai fazer com que o azul fique lá embaixo, para não aparecer muito, ó. É isso que eu quero, tá? Essa bordinha aqui. Então, eu vou cortar aqui, ó. E vou cortar aqui. E com água, eu vou tentar fazer a melhor emenda que eu consiga.
Vou vir, pegar meu sapatinho, vou passar água de novo. E vou colocar com a emenda para trás. Isso aqui secar. Tem que secar bem pra gente poder continuar o passo. E aqui eu tenho um sequinho já. Vou deixar esse reservado. Para colher de pau, eu misturei um pouquinho de massa marrom com um pouquinho de massa branca. O tanto de marrom e o tanto de branco depende da cor que você quer a colher de pau, tá? Eu gosto dela meio um castorzinho, então eu pus assim, quase que meio a meio, marrom e branco. Peguei 1,5 gramas, fiz uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou dividir em 3 partes e vou deixar 1/3 para fora. E vou fazer um movimento de vai, vem, vai, vem, vai e vem. Assim, ó. Tá? Não vou deixar esse cabo muito fino, não. Vou pôr entre os dedos aqui para deixar ainda mais redondinho a parte que é da concavidade da colher. Com o boleador, eu vou fazer o côncavo da colher, ó. E vou dar uma alongada, porque a colher de pau, ela é mais oval, né? Vou pegar aqui o cabo e vou fazer 2 marquinhas aqui no cabo. Isso fica legal, que a hora que eu vier com o giz pastel aqui, eu consigo deixar essas marquinhas mais em evidência. Lindo, né? E deixa isso aqui secando, tá bom? Para encapar essa caneta, eu fiz assim. Tecido. Poderia ser em biscuit? Poderia. Eu poderia pegar um retângulo de massinha de biscuit. Mas como eu quero essa caneta o mais leve possível, já falei para vocês que eu não gosto de coisa muito pesada, eu optei em colocar a calça deles em tecido. Melhor seria se eu tivesse um tecido preto com risca de giz, que é aquele fiozinho bem pequenininho branco. Mas eu não tinha, só tinha esse aqui em casa, então eu peguei esse mesmo. Eu vou pegar o pé e vou enfiar a caneta até o final. E agora, eu vou marcar assim, ó, até onde ela tá indo. Ela tá indo até aqui. Mas tá vendo que aqui dentro, ó, não quero tirar minha marcação. Tá vendo que aqui dentro, ó, eu ainda tenho uns 2 milímetros mais ou menos? Então, eu posso abaixar o tecido até aqui, mais ou menos. Vou vir aqui e vou fazer uma marquinha. Eu sei que eu vou poder chegar o tecido até aqui, ó. Eu vou vir com cola branca e vou passar cola em toda a caneta. Cola branca mesmo? Cola branca mesmo. Podia ser cola de silicone? Poderia. Mas eu prefiro cola branca, porque a cola branca, se eu precisar remover um pouquinho, ela sai com mais facilidade do que a de silicone. E como eu vou impermeabilizar depois esse tecido também com cola branca, eu preferi. Vou vir aqui, ó, aqui tá o buraquinho da caneta. Então, eu vou deixar o meu tecido meio que terminar nessa região. A região do buraquinho da caneta vai ser a minha parte de trás. Venho e dou a volta. Tecido listrado, você tem que tomar cuidado para não puxar muito, para as listras não começarem a ficar tortas, tá? E vou impermeabilizar tudo isso. Vou passar por cima a cola branca. Por que que eu tô fazendo isso? Isso aqui é uma caneta de cozinha, em que nem sempre a gente vai estar com a mão absolutamente limpa. Eu impermeabilizando com cola branca esse tecido, eu automaticamente estou protegendo o tecido. Sem falar no lance de que vai grudar muito, ó. Limpei aqui embaixo e aqui em cima eu não me preocupo em limpar, porque aqui em cima vai a blusa que vai ser de biscuit. Pronto. Aqui, ó, eu já tenho uma que eu já fiz esse processo. Ela já tá com cola, eu vou continuar com ela, tá bom? Essa aqui eu vou deixar secando. Agora, eu vim aqui tá a bolinha.
Eu pus uma fita crepe e indiquei o lugar que tá essa bolinha, porque eu vou ter que fazer um furinho na massa. Ninguém sabe, ninguém sabe não, um monte de gente sabe, né? Mas normalmente as pessoas cobrem esse furinho aqui. Para que que ele é? Ele é o respirador para não formar vácuo dentro da caneta, senão a tinta para de sair. Imagine que isso fosse um canudinho. Quando você suga o canudinho, entra o líquido e você tampa o canudinho, o líquido não cai. Aqui é a mesma coisa, tem tinta na carga. Conforme essa tinta vai saindo, se não tiver o ar para entrar, vai chegar uma hora que a tinta para de sair e a caneta para de funcionar. Então é importante não tampar esse buraquinho. Em qualquer coisa que você vai revestir a caneta toda, deixe sempre esse buraco aberto. É essencial, tá? Então agora eu vou pegar o branco e vou abrir. Vai passar só um pouquinho da calça, não muito. Então esse tanto já tá bom, tá bom? O que eu quero é passar cola aqui, ó, na pontinha onde vai estar o tecido, para que quando encolher ele não suba. Eu quero que no tecido esteja bem coladinho. Vou procurar o meu furinho, que tá aqui, ó, e vou pôr a emenda aqui atrás. Vou cortar onde eu marquei. Vou passar água. Ah, aqui faltou um pouquinho, não faz mal. Aqui ainda vai a golinha dele. Agora eu vou achar o buraquinho, tá? Não é muito fácil achar esse buraquinho, mas a gente vai procurar. Eu acho que ele tá por aqui, ó. O buraquinho do respirador tá aí. Ok. Aqui tá o buraquinho, eu vou virar aqui, aqui vai ser a frente da caneta. E vou cortar um pedaço aqui. Essa parte vai ser aquela parte da blusa que transpassa na frente, sabe? Vou vir com água, traseira tá aqui, virei a caneta, vai ser aqui, ó. Vou vir com água e vou colar essa parte aqui. Aqui na tampinha da caneta, eu faço um furo. Tá? Ó, fiz um furo com a tampinha, Ele não é muito difícil de fazer, não. Ele é bem simples, bem fácil, é um plástico bem facinho da gente furar, tá? Eu faço um furo, ó. Furei aqui. Porque eu vou colocar a cabeça num arame. Pra se a caneta cair no chão, a cabeça não pular. Então, eu faço furo para esse arame entrar e a cabeça eu vou espetar no araminho. Pra cabeça é o seguinte, gente. Eu vou fazer com o biscuit, vou passar as medidas para você, mas nesta minha caneta eu vou colocar uma cabeça de EVA. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não gosto de caneta pesada. Essa caneta que eu tô fazendo é para minha filha, ela casa agora e eu tô fazendo algumas coisas para casa dela. Essa é uma caneta de cozinha. É uma caneta que não é para criança, é adulto que vai manusear. O cozinheiro, ao contrário de muitos outros personagens, não tem nada que quebre, que seja assim, ah, isso tá muito fininho, vai quebrar tal, e é adulto que vai manusear. Então, para ela, vai ser com a cabecinha de EVA. Mas eu vou fazer em biscuit, porque não é todo mundo que tem a massinha de EVA, tem muita gente que não tem acesso à massinha, então eu vou fazer em biscuit e vou passar a medida das duas para quem quiser fazer também com a massinha de EVA, tá? Ó, em biscuit, 20 gramas de massa para uma bolinha de 25 milímetros. Passei cola na bolinha, tá bom? Vou pegar essa bolinha e vou dar uma achatada. Eu não quero essa cabeça muito redonda, tá? Ó, dei uma achatada, também não é uma grande achatada. Agora, vou
pôr a parte que ficou mais redondinha para trás. Para trás não, na verdade isso vai ser a frente da cabeça. E não enfiei a bolinha muito. Ó, enfiei só um pouquinho. Agora eu vou puxar isso aqui, ó, para trás. E vou fechar. Ou seja, aqui atrás, ele vai ficar mais estreito do que tá aqui na frente. Para que aqui na frente, eu consiga dar aquela afundada na região dos olhos. Venho com uma esteca e vou unir essa massinha aqui atrás, ó. Aqui a massa tá bem rente e aqui eu tenho uma boa quantidade de massa, tá? Vou vir nesta região, o meio estaria aqui, abaixo do meio, e vou fazer uma marcação. Fica com mais testa do que com bochecha e queixo, tá? Aqui eu não quero uma cabecinha muito elaborada, porque ele já vai ficar numa base que já tá quadriculada e etc e tal. Então, eu não quero que fique muito over, tá? Marquei, tirei as marcas. Não vou pôr boquinha, porque o bigode dele é bem grande, então não precisa de boca. Mas vou colocar os olhinhos. Continhas número 4, de 4 milímetros, as pérolas. Lá da Iup, gente, na Iup ela tem, tá? Essa de 4 milímetros. Vou pegar 3 bolinhas, uma pro nariz e 2 para as orelhas, sem medida. Aqui, você faz o cozinheiro orelhudo, narigudo, ou não, do jeito que você quiser. Orelhinha na região dos olhos, orelhinha na região dos olhos. Precisa de água ou cola, né? Não, porque minha massa tá muito fresquinha. Mas se a tua massa não tiver fresquinha, precisa sim, tá bom? Antes de colocar o nariz, eu vou colocar o bigode. Também não tem quantidade. Desta bolinha, um rolinho, afino desse lado, afino desse lado. Eu vou pegar uma esteca mais fininha e vou fazer um movimento de vai, vem, vai, vem, vai, vem. Viro assim, tá aí o bigode. Vou passar água. Repare que quando eu vou colar com água, eu esfrego bastante para a cola sobressair. E agora, eu ponho o bigode aqui. Vou pegar um boleadorzinho, mais ou menos do tamanho do nariz, e vou fazer uma marca nesse bigode, para que o nariz fique aqui nesse bigode. Que bonitinho! E vou pôr um pouquinho de cola. Como o nariz é redondinho, a superfície de contato com o rosto é muito pequena. Então, eu prefiro passar cola para garantir que vá colar. Se a cola extravasar, eu venho e limpo com o pincel, tá? Com a massa preta, também sem quantidade, eu vou fazer a sobrancelha. Muito legal, né? Bom, já vou pôr isso aqui, ó. Quem for fazer de massinha de EVA, gente, eu usei para cabeça 4,5 gramas de massa
e não coloquei bolinha, tá? Ela tá maciça no EVA, que não tem nada de isopor, nem na cabeça, nada de isopor. Tá maciça no EVA. Um cabelinho tá aqui, o outro cabelinho tá aqui, e aqui eu vou fazer o outro. Olha que bonitinho. Bom, para a parte de baixo do chapéu, eu vou usar 2,6 gramas. E para a parte de cima, tá? 9 gramas. 2,6 gramas. Faço um rolinho. Dou uma achatada aqui com o dedo mesmo. Dou uma achatada aqui com o dedo mesmo. Um araminho, ó. E vou enfiar aqui. Entrou na bolinha. Aqui tá até grande, deixa eu tirar. Aí, um araminho. E vou passar um pouquinho de cola. Por aqui, ó. Fazendo esse chapéu chegar até o cabelinho, ok? Parece que o cabelinho tá saindo debaixo do chapéu, não parece, está mesmo saindo debaixo do chapéu. E vou fazer umas marcaçõezinhas. Aqui. Com esses outros 9 gramas aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, a bolinha, e vou abrir com o rolo. Mais ou menos fina, não extremamente fina, mas mais ou menos fina. Agora, eu vou fazer umas pregas aqui, ó. Medida, não precisa ser todo mundo igual, nada disso, ó, tá? Fiz umas pregas assim e vou puxar essas pregas. E vou amassar esse chapéu aqui e vou puxar essas pregas, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Deixar mais retinha. E vou ver se ficou bom assim. Então, eu vou pegar cola, tá? Eu podia ter deixado esse arame maior, eu fui cortar e não devia ter cortado, não, devia ter deixado, porque agora, vou pôr um pedacinho de arame aqui, ó. E enfio isso aqui. E vou juntar as duas peças, ó. E vou apertar. Olha que bonitinho! Esta cabecinha ficou bem maior que essa aqui, porque vai encolher, tá? Mas a maneira de fazer e etc. foi exatamente igual. Reparou que esse aqui tá estufado e esse não? O que aconteceu nesse estufado? Muita gente fala que a massa de EVA não encolhe. Encolhe sim. Tanto encolhe que ela tava assim como esta, e conforme ela foi encolhendo, o ar que sobrou aqui dentro, ó, o ar que sobrou aqui dentro não tem por onde sair. Então, consequentemente, estufou esse chapéu. Vai acontecer a mesma coisa com esse. Quando isso aqui encolher, o ar que ainda sobrou aqui dentro vai dar uma estufada nesse chapéu. Não vai estufar tanto quanto este, mas vai estufar. Só para vocês terem uma ideia da diferença de peso. Ó, EVA, tudo em EVA. 6,7. Tudo em biscuit. 32,4. Vai perder um pouquinho de água ainda, vai ficar um pouquinho mais leve ainda, mas é bem mais pesado, tá? Eu poderia melhorar um pouquinho esse problema se eu fizesse pelo menos o chapéuzinho em EVA. Vou deixar isso aqui agora descansando. E vou dar continuidade com esse nosso de EVA. Vou fazer os botõezinhos.
Deixar isso aqui secando. A base é uma base de MDF. Eu pintei, neste caso, em preto, tá? Esta parte e a lateral. E aqui, eu fui lá no computador e bati papel quadriculado preto e branco. Aí aparece um monte de imagens. Eu selecionei uma imagem e imprimi, ó, imprimi do jeito que eu precisava, tá? Vim aqui. Ah, peraí, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que muita gente me pergunta e eu quero esclarecer. Ó, quando eu fui imprimir, eu imprimi esse que era em madeira e imprimi esse que era quadriculado. Minha filha não tava aqui e eu queria saber qual que ela ia preferir. E ela preferiu esse aqui, piso de cozinha, quadriculado, tem tudo a ver. Mas eu tinha me preocupado em procurar as duas opções, tá? Tá vendo essa folha, ó? Que é essa mesma? Eu, quando vou utilizar para etiqueta e etc e tal, fazer piso, onde eu vou passar cola, eu sempre uso um sulfite mais grosso. Então, muita gente me pergunta isso e eu quero esclarecer, ó. Tá vendo? É papel sulfite. Só que é papel sulfite 120 gramas. Então, ó, ele é mais grosso que um sulfite comum. O sulfite comum que a gente usa normalmente, ó, é 75 gramas. Para rótulo, para aquele marca-páginas que eu fiz, que tem aquela mensagem da coralina, eu imprimi nisso aqui, tá? É um sulfite um pouco mais grosso, 120 gramas. Ele é ótimo. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, passei cola, né, no MDF, passei cola, vim com ele, aqui tá cheio de cola, espalhei a cola direitinho e tal, vim com ele, preguei aqui, joguei assim em cima do papel, assim, ó. Aí, eu vim com uma espátula e fiz assim, tirei todo o ar que tivesse lá dentro. Deixei tranquilo, secando. Depois que secou, eu virei assim e fui recortando rente. Pode ser com estilete, pode ser com lixa. Eu usei a tesoura, tá? E ficou assim. Aí, eu peguei um pouquinho de giz pastel preto com um cotonete e fiz esse envelhecido. Como isso aqui vai ficar na cozinha, depois que tava bem sequinho o papel, tem que esperar a cola secar direitinho. Eu vim e passei esse spray semi-brilho, tanto aqui no papel, esperei secar, virei e passei aqui. Então, aqui também tem esse verniz semi-brilho, tá? Quando eu não quero brilho nenhum, eu passo o fosco. Eu não uso verniz brilhante, mas o semi-brilho e o fosco, para peças de cozinha, eu envernizo sim, sempre com o spray. Esse spray não é a base de água, então fica bom. Aqueles outros que a gente passa com pincel, normalmente são a base de água. E na cozinha, onde você tem bastante água, não adianta você fazer assim. Quantas folhinhas tem aqui? Um monte, não sei quantas, mas tem um monte, tá? E furei. Eu furo com a Cropped Dial, mas quem não tiver, pode ser com furador, pode ser com agulhão, tá bom? Eu ponho aqui assim, ó. Eu venho aqui, marco assim, ó. Marco com lápis aqui. Marquei onde eu vou furar, tá? Pego um monte de papelzinho. Pego um monte de papelzinho assim. Venho aqui, ó. Eu tenho aqui 2 tamanhos de furo. Eu tenho esse furo e esse aqui que é menorzinho. Eu venho nesse menor, centralizo, vê se consegue ver que tá centralizado. Tá dando pra ver o furinho lá, o buraquinho, a marcação. E furo, tá? Fiz os furinhos na quantidade de papel que eu quero. Fui em uma loja de bijuteria e comprei essas argolinhas. Elas são de alumínio, então elas não são muito duras e não enferrujam. Para cozinha é importante que não enferruja, tá?
e vou fechar. É legal assim, porque se acabar o bloquinho, você abre a argolinha e coloca mais, tá? Então, agora eu vou posicionar isso aqui. Agora, eu vou vir com a cabeça. Vou pegar um pouquinho de branca. Vou passar cola aqui. Ah, não cobriu tudo, não faz mal. Eu vou pôr um lencinho vermelho nele, tá? Isso aqui é só mesmo para dar o contato com o EVA. Vamos ver se tá tudo certo, se tá bonitinho. Ah, eu vou passar cola instantânea, porque o EVA é melhor com cola instantânea. Bonitinho, gente, olha que gracinha. Vou cortar um triângulo meio arredondado, assim, essa parte arredondada e o resto retinho. Vou fazer umas preguinhas aqui. E vamos ver se isso aqui vai dar a volta inteiro nele. Olha que bonitinho. Se estiver cobrindo tudo, eu posso vir aqui e virar. Agora, eu vou passar um blushzinho aqui. Olha. Olha que lindo, gente, que gracinha. Eu vou pegar a colherinha e vou também passar um marronzinho nesse detalhe que a gente fez. Só que eu quero que o marronzinho entre na ranhadurinha. Então, eu passei e com um paninho molhado, eu vou tirar o excesso para ficar só na ranhura, tá? E vou passar também aqui. Agora, eu vou pregar essa colher aqui, ó, assim. Ah, ele não vai ter bracinho? Não, ele não vai ter bracinho. Aliás, gente, fica muito mais bacana a surpresa, sabe? Assim, se fica tudo muito certinho, fica muito previsível. Assim ele fica mais bonitinho. Se escapou, eu venho com meu pincelzinho molhado em água e tiro o excesso de cola, para não ficar brilhando. Como é uma peça que vai ficar na cozinha, depois o correto seria eu vir e dar um spray de verniz aqui. O único detalhe é que eu não testei o verniz no EVA. E, consequentemente, eu não sei se aquele produto ataca o EVA. Então, antes de passar o spray aqui, eu vou ter que testar aquele verniz. Eu já terminei também a de biscuit, ó, para vocês verem a diferença. Tá faltando só colar a colherinha. Olha que coisa mais linda. Essa cabeça ainda vai encolher, tá, gente? Tá tudo bem molinho. Mas olha que gracinha, né? Aqui eu sei que eu vou poder passar o verniz sem problema algum, tá bom? Para finalizar, eu vou encaixar isso aqui, ó, até o final. Encaixei. Esta é uma caneta que você pode, se quiser, vender só assim. Coloca numa basezinha de acrílico para ficar bem estável esse pezinho, tá?
Eu escrevi aqui com aquela minha caneta que escreve em preto, 0,7 milímetros, tá? Ela é muito legal para escrever no preto. Deixa eu colar aqui. Esse porta-recado desse jeito, é legal que você pode escrever nele. Volto logo. Você deixa assim na frente, ó. Certo? Então, você pode ou arrancar a folhinha e escrever e deixar o recadinho, ou trazer a folhinha para frente, escrever o recadinho e tá aí, ficou o recado. Não é lindo? Bom, vamos ver se aqui da minha filha, deixa eu entregar direitinho. Esta aqui, ó, ela pode ser vendida separadamente. Sugestão de preço não tenho ainda, porque eu não fiz nenhuma peça para vender. Essa é a primeira. Eu fazia várias canetinhas de cozinheiro, mas essa é a primeira que eu fiz nesse estilo. Eu vou esperar secar bem para ver se essa cabeça não ficou extremamente pesada para escrever. E se não ficou, o biscuit fica aprovado. Caso contrário, eu realmente acho que a massinha de EVA em alguns lugares dá pra gente usar bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam de deixar curtidinha, não esqueçam de compartilhar o vídeo, me ajuda muito, viu, gente? Tchau, gente, tchau!